Começa agora, na tela da TV Novo Tempo, mais um programa, A Arena do Futuro. Que bom que você está aqui, separou esse tempo para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Esta palavra que jamais volta vazia. Esta palavra que está agora disponível para transformar a sua história, para transformar a sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como você está agora, mas eu sei que Deus marcou esse encontro, porque Ele vai falar ao seu coração. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, hoje nós vamos continuar o programa da última semana, quando falamos sobre uma mulher prostituta que aparece em Apocalipse no capítulo 17. Ela representa um poder que persegue o povo de Deus, que luta e que impede as pessoas de obedecerem à vontade do Senhor. Para saber mais, para compreender esse cenário profético, fica comigo porque o Arena do Futuro está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um presente especial para você, para a sua família, que nós queremos lhe enviar gratuitamente. É a revista A Cura do Pecado. Nesta revista você vai entender o que é o pecado, como surgiu o pecado e como ele vai sair da nossa história. São temas baseados na palavra do Senhor, que eu tenho a alegria de ser o autor. E é por isso que estou aqui lhe oferecendo de maneira muito carinhosa e muito especial, porque esse material me abençoou quando eu estava escrevendo, e eu tenho certeza que vai lhe abençoar também quando você estiver estudando. Bom, você vai perguntar assim, pastor, esse material é de graça e eu não vou ter que pagar depois? Não, não vai ter que pagar não, porque aqui nós temos na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que possibilitam mandarmos para você gratuitamente este material e outros recursos mais. Porque aqui na Novo Tempo temos a melhor e maior escola bíblica do mundo, que está trabalhando todos os dias da semana para que mais pessoas compreendam as grandes verdades que Deus deixou em sua palavra. Então, para você ter esse material, tem que entrar na escola bíblica. As matrículas estão abertas e você já sabe que não paga a mensalidade, né? E o que você tem que fazer para entrar na escola bíblica? Vamos comigo ali na tela que eu vou lhe mostrar. Você já está vendo aqui o tema de hoje, vamos falar sobre o Império da Mulher, parte 2. Então se prepara porque nós vamos continuar entendendo melhor este tema na palavra do Senhor. Então você precisa ir no seguinte site, anota aí, novotempo.com/escola bíblica, tá bom? O endereço está aparecendo aqui embaixo na tela da Novo Tempo, novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar exatamente nessa página aqui. Você então acha o estudo bíblico A Cura do Pecado, escolhe. Então você terá que preencher um pequeno registro que é a sua matrícula na escola bíblica. E então, com as suas informações, nós vamos lhe mandar este material, tá bom? Eu quero também lhe convidar para acompanhar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Então você vai lá no YouTube e escreve A Arena do Futuro. O nosso canal é Arena do Futuro NT, Arena do Futuro Novo Tempo. Então você vai achar o nosso canal e aqui estão os programas, Arena do Futuro, até o último programa. Nós temos vários vídeos aqui para a sua vida espiritual, para lhe ajudar em sua caminhada com o Senhor. Hoje nós vamos seguir a nossa sequência de estudos e vamos até Apocalipse capítulo 17 e aprofundar aquilo que vimos no último programa. Eu quero deixar um convite para o senhor e para a senhora aqui. Se vocês não assistiram o último programa, é só ir lá no nosso canal no YouTube ou vai no NT Play, mas assista depois dessa transmissão o programa anterior, para que você tenha mais elementos daquilo que eu vou explicar neste programa aqui.
porque é uma profecia surpreendente. Estamos tratando de um poder que se levanta contra o povo de Deus, e nós precisamos compreender exatamente o que está acontecendo, e é isso que Deus espera para a minha vida e para a sua vida. Voltando ao final do programa anterior, nós entendemos que esta mulher prostituta, que está montada em uma besta escarlata, ela tem características que foram descritas nos primeiros versos do capítulo, como uma potência mundial. Isso significa que o poderio da besta e dessa mulher prostituta alcançaria o mundo todo. Este poderio desviaria as palavras de Deus, levando as pessoas para o engano. Este poder perseguiria o povo de Deus, e este poder trabalharia com uma união entre igreja e Estado. Essas são as descrições que nós encontramos na palavra de Deus, e que vamos relacionando com a história, para ficar cada vez mais claro aquilo que Deus está nos dizendo. Nós não estamos neste mundo abandonados, sem saber para onde ir ou como ir, mas Deus deixou em seu infinito amor as orientações claras, para que tenhamos confiança e certeza. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, mas Ele continua apontando a direção e o caminho. Agora, para isso, nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Veja comigo o que Apocalipse 17, 9 e 13, 8 falam sobre a profecia. Aqui está a mente que tem sabedoria. Ser sábio na Bíblia significa ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. E o que o Senhor espera para você é sabedoria. Ao nos contar tudo o que está por vir, Deus está dizendo assim: confia em mim. Vá atrás daquilo que eu estou te dizendo. Porque a palavra de Deus, ela não fala de possibilidades. Ela afirma exatamente o que vai acontecer. Você vai demonstrar sabedoria se seguir a palavra do Senhor. Não importa o que você tenha vivido até hoje, aonde você foi até agora, mas a partir do momento que você se abre para as palavras do Senhor, a partir do momento que você dá atenção à revelação do Senhor, a partir do momento que você decide andar de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo, você se torna uma pessoa sábia. A sabedoria é essa. A sabedoria significa obedecer ao Senhor. A sabedoria é isso. Alguns podem achar que sabedoria é muita informação, muito conhecimento, muitos diplomas na parede. Não, sabedoria para Deus é obedecer à voz dEle. Então, tudo que a profecia nos antecipa do cenário futuro é para que tenhamos sabedoria. E por isso nós podemos entender melhor esta profecia quando nós somos sábios e olhamos para a palavra de Deus. E assim, não seremos pegos desprevenidos diante de tudo aquilo que está por vir. Apocalipse 17, 3. João fala que ele foi levado para o deserto. E esta é a chave de interpretação para todo o capítulo. Quando João é levado para o deserto, significa que ele saiu do seu tempo e saiu do seu lugar. Deus o levou para um outro contexto. Então, a partir desta perspectiva é que nós vamos entender o capítulo número 17 do livro do Apocalipse. Então, não vamos pensar em João, lá onde ele estava tendo a visão na ilha de Pátimos, mas ele está num outro tempo, em um deserto, e lá ele começa a ver os elementos desta profecia, e a interpretação, obviamente, tem que partir de onde João está e do tempo que ele está tendo a visão. Diz Apocalipse 17, versos 8 a 11, o seguinte: a besta que você viu era e não é mais. Olha só, este detalhe aqui da profecia vai fazer sentido quando nós consideramos a perspectiva de que João está no deserto. Então, a besta
neste momento que João está tendo a visão, ela era, já não é mais. Por quê? Neste período, a besta terá perdido a sua força, terá perdido a sua influência. E ela está para emergir do abismo, ela está para voltar às suas atividades. Porque agora ela era, já não é mais, ela está no abismo, mas ela quer submergir, ela quer voltar, ela quer sair desse lugar onde ela está, fora de cena. E ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, e aqui está uma advertência, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O livro da vida aparece no Apocalipse com os nomes daqueles que receberão a salvação. Então, quem não foi escrito no livro da vida, significa que está perdido. Esta mensagem vai diretamente para os que se perderão, para os que não terão a salvação. Eles vão se admirar, vendo a besta que era, não é mais, e aqui tem uma outra informação importante, mas tornará a aparecer. Isso significa que a besta teve seu auge de glória, perdeu o auge de glória, mas não ficará com seu auge de glória perdido, porque ela tornará a aparecer. Mais uma vez, essa besta recuperará o seu poder, ela vai voltar à cena. E esses detalhes, nós vemos o seu cumprimento na história. Continua dizendo o texto bíblico, agora no capítulo 17 de Apocalipse, verso 10. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando ele chegar, tem de durar pouco. Há alguns outros detalhes aqui que nós precisamos conversar para ficar claro tudo o que a profecia está nos dizendo. Vejam, a besta tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 montes. E nesses 7 montes, a mulher está sentada. Existe uma cidade chamada a cidade dos 7 montes. E é neste lugar onde a mulher está sentada, a sede de um poder religioso, a sede de um poder que trabalha contra o povo de Deus. E diz que esses 7 montes, essas 7 cabeças, são também 7 reis. Lembre-se que todas as vezes que na profecia nós encontramos reis, estamos falando de um poder político. Ou seja, essa mulher, e você sabe que mulher representa igreja, mas aqui é uma mulher prostituta, é uma meretriz, ou seja, uma igreja falsa. Isso seria um poder religioso. Ela está associada com 7 reis, que agora é um poder político. Então nós temos política e religião unidas. Por isso essa besta, ela trabalha contra a liberdade religiosa das pessoas. Então, esses 7 reis, na perspectiva de João, lembra? João está no deserto, ele está tendo uma visão. 5 impérios já caíram, 5 já foram. 1 existe, 1 está, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, ele vai durar pouco tempo. Diante disso, nós começamos a entender, olhando para a história, exatamente para onde este tempo aponta, para onde nós vamos. Versículo 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Aqui nós encontramos alguns outros elementos que vão nos ajudar na compreensão do que a Bíblia e a história vai nos dizer. Então, ou seja, essa besta,
que teve poder e já não tinha mais poder, é o 8º rei. Mas, pastor, a Bíblia fala de 7. Eram 7 reis, eram 7 cabeças, eram 7 montes, é verdade. Mas aqui surge um outro, um 8º. E este 8º não está separado como uma unidade única, mas dentro dessa perspectiva, porque ele procede do 7. Esse 8º, ele é uma unificação do 7. Ele é um poder que emana destes 7 reis. Por isso ele não está sozinho e isolado. E quando esse 8º surge, caminhará para a destruição. Ou seja, estamos chegando nos momentos finais de toda a história. Dentro dessa perspectiva, olhando para a história, nós conseguimos entender exatamente aquilo que João está nos dizendo. Veja comigo. Na história, existiram impérios que se levantaram contra o povo de Deus. Impérios que se colocaram, fazendo com que as pessoas deixassem a grande revelação do Senhor e seguissem ensinamentos, princípios, paixões que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Sendo assim, podemos fazer da seguinte forma. Olhando no passado, encontramos então os impérios que se levantaram contra o povo de Deus. Começando com o Egito, nos dias de Moisés. Quando o povo foi perseguido, levado à escravidão, deixado à sua própria sorte, abandonados, e lá, Egito não permitia que as pessoas que pertenciam ao povo de Deus vivessem a sua fé, crescem como eles haviam aprendido dos seus avós, dos seus pais. Então, o Egito é o primeiro poder que se levantou e opôs-se ao Senhor. A Síria foi responsável por espalhar o povo de Deus. As tribos de Israel se espalharam por causa da força do poder assírio. Logo depois vem o Império Babilônico, já nos dias de Nabucodonosor, onde encontramos a história deste império no livro profético de Daniel. Nesta sequência de impérios, nós encontramos os metais da estátua de Daniel, capítulo 2, ou os animais que Daniel viu no capítulo 7, o Império Babilônico, Persa, o Império Grego e o Império Romano. Agora, vamos fazer uma continha aqui? Nós acabamos de ler, na perspectiva de João, ele diz assim, 5 já foram. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 já foram. Ou seja, nos dias que João está tendo sua visão, 5 desses impérios já tinham passado, e foi exatamente o que aconteceu na história. Ele diz que é, e o império que era, nos dias que João está tendo sua visão, levado no deserto, era o Império Romano. E outro está por vir, e quando vir, durará pouco tempo. Então, este império tem a ver com o Império Papal, a supremacia do bispo de Roma. Este reino que se estabeleceria firmado na fé e na política. Dá para ficar claro para você isso? A história afirma exatamente o que é. E nós vamos nos aprofundando para entender todo este cenário profético e como Deus está conduzindo toda a história. Diante disso, Apocalipse 17:11 diz que a 7ª cabeça é a besta do mar de Apocalipse capítulo 13. Lá no capítulo 13 do Apocalipse, nós vemos 2 bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar representa um poder religioso. E é essa besta que nós estamos vendo aqui. Porque a mulher meretriz, ela representa uma igreja falsa e enganosa, que está levando as pessoas para a corrupção, está levando as pessoas para a perdição, mas você não precisa ir atrás dela, tá? Você não precisa estar no grupo daqueles que não terão eternidade,
porque o que Deus tem para você é uma nova vida, é uma vida perfeita, é uma vida completa. Sendo assim, a condenação deste reino, dessa besta do mar, é determinada por Deus. Ainda que seja forte e poderosa, a vitória é do povo do Senhor e a derrota é da besta. Ela vai perder. Então, não fique do lado de derrotados. Não fique do lado dos perdedores. Porque Deus já te deu a coroa da eternidade. Agora o que você precisa é estender sua mão, agarrar-se nas mãos do Senhor, e Ele vai te conduzir em segurança até o momento final da história. Sendo assim, a sétima cabeça é a cabeça que revive depois que a ferida mortal foi curada. E é essa a cabeça que aponta para a oitava potência. E quando é que esta cabeça que recebe uma ferida mortal foi então atingida? Em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, acabando assim o período da Roma pagã, acabando assim o período da união entre política e religião que estava sobre a áurea do bispo de Roma. Mas essa ferida, ela foi curada em 1929 com o Tratado de Latrão, quando Benito Mussolini reconhece mais uma vez a autoridade da Igreja Romana e cede alguns hectares de terra para o estabelecimento de um Estado religioso, um poder religioso, onde se assenta um bispo supremo que comanda toda a Igreja, que é a maior autoridade religiosa e que mantém a tradição e os ensinos que não estão na palavra de Deus, como se fosse o ensino da palavra de Deus. Portanto, esta é a oitava potência, esta é a cabeça que foi curada. Agora veja, há outros elementos na profecia que nós precisamos considerar, mas eu vou lhe antecipar, nós não temos respostas para tudo. Aqui em Apocalipse capítulo 17, versos 12 e 13, por exemplo, nós encontramos sobre os 10 chifres da besta escarlate uma menção que precisamos considerar. Veja comigo o que está escrito. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. A Bíblia está nos dizendo algumas informações importantes sobre este poder, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para um detalhe, que esses chifres, eles são 10 reis. Reis sempre aparece no contexto político, tá bom? Então é um governo político, que representados por esses 10 reis receberão um reino. Mas nós, diante desta situação, podemos presumir o que é que vai acontecer, o que é que vai surgir no cenário. Mas perceba que estes 10 chifres, esses 10 reis, eles ainda não receberam um reino. Então, nós não sabemos exatamente a que se refere esses 10 reis. Agora, o que eu posso lhe dizer é que, como Deus cumpriu toda a sua palavra até aqui, Ele também vai cumprir aquilo que falta. Então, eu não posso afirmar para você completamente, ou afirmar acertadamente o que são esses 10 reis, porque isso ainda nos será revelado pela história. Nós ainda vamos descobrir e entender o que eles significam, mas o que nós sabemos, que eles terão a autoridade vinda da besta durante 1 hora, ou seja, por um pouco tempo, e então eles oferecerão à besta o poder e a autoridade que eles possuem. Eles vão se levantar para se unirem à perdição e intensificarem a perseguição final que acontecerá nesse mundo, e a perseguição final deste mundo, ela se dará
por uma grande e terrível guerra. Esses 10 chifres representam então 10 reis, que comporão uma confederação muito poderosa no fim dos tempos. E esta confederação, ela vai se preparar para uma última batalha, uma última guerra que nós encontramos em Apocalipse 16, versos 12 até o 16, e Apocalipse 19, dos versos 11 até o 21, descrita como a batalha do Armagedon. O que é essa batalha do Armagedon? É a luta final entre salvos e perdidos. É a intensificação da perseguição. Mas não precisamos temer, porque já sabemos o final da história. Já sabemos o placar. Já sabemos quem será vitorioso, quem sairá vencedor desta guerra. Então, é só comemorar, é só celebrar, é unir-se a Cristo, entregar a Ele tudo que você tem, tudo que você possui e celebrar a vitória. Porque o Apocalipse 17 termina descrevendo a queda do império da mulher. Ou seja, ela recebe força, ela recebe poder, ela luta contra o povo de Deus, ela faz o Armagedon, mas ela morre na praia, ela cairá, ela será destruída. Este será o seu trágico fim. Portanto, levante os seus olhos, coloque um sorriso no seu rosto, comece a celebrar e comemorar, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus Cristo vem, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ele vem e não tardará, e com Ele vem todo o galardão, para que tenhamos a vitória e a eternidade, para que tenhamos uma nova vida, uma nova esperança. A palavra do Senhor não falha, a palavra do Senhor não erra. E é por isso que a sabedoria que vem desta palavra é sabedoria para que você tenha uma nova vida. É sabedoria para que você encontre esperança e seja transformado pelo poder do Senhor. Eu sei que você, nesse momento que está me ouvindo, quer tomar uma decisão. E eu quero apelar a você para que não deixe para amanhã, não deixe para depois. É agora a hora. É este o momento. Deus está batendo a porta do seu coração e Ele quer entrar. Só que Deus não vai arrombar a porta, tá? Ele não vai entrar à força, não. Ele vai entrar apenas quando você abrir essa porta. Então, não se demore mais, porque já vem alta a noite e nós precisamos estar preparados e prontos para o dia do grande encontro com Cristo Jesus. Na história, a vitória é do Senhor. E para todos aqueles que aceitam o Senhor, também está certa a vitória. Se é o seu desejo, se é essa a sua oração, eu quero nesse momento orar com você. Querido Pai, neste momento eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo, para que o Senhor estenda o teu braço forte sobre nós e nos ajude a entender que o Senhor já venceu e que assim podemos também ser vitoriosos. Alcança-nos com teu poder e com a tua graça, transforma-nos mediante o teu Espírito. São bênçãos que eu lhe peço nesse momento, no nome de Jesus. Amém.